Sejam bem-vindos ao canal Água Viva. Estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo daquela série, né, que eu vou falar sobre as mentiras. Perdão, só dar uma ajeitada na câmera. Onde eu vou estar explicando as mentiras que o sistema religioso, né, principalmente os dois maiores do Brasil, se utilizam para poder enganar a população, enganar, né, o pessoal de todas as formas. Bem, hoje, mais uma vez eu quero repetir isso, que uma mentira dita repetidamente, né, ela se torna verdade. Então né, essa característica que o povo tem de não analisar, não por sua culpa, mas porque foi educado assim, simplesmente repetir o que os outros passam e não formar sua própria opinião e analisar criticamente os fatos. Mas contra fatos não há argumentos, isso é fato. Então, não foi um trocadilho, foi sem querer. Mas vamos lá, gente. Sem perder tempo, eu duvido que eu frequentei o tempo de pé do sistema religioso. Eu duvido que alguém não ouviu falar dessa passagem. Até porque essa passagem interessa muito a muita gente, né? Significa principalmente Malaquias 3:10. Então hoje eu vou falar pouco, porque esses vídeos eu tenho o objetivo de que eles sejam curtos. Eu vou logo lá. Porque todo mundo sabe, se você perguntar a qualquer pessoa que frequenta a religião, Malaquias 3:10 é dito toda hora, né? Porque até o Salvador diz, quem aprende as coisas dele, as coisas do Salvador, ele não precisa mais que ninguém ensine nada. João falou, não há necessidade que ninguém vos ensine, né? João falou isso, porque o Espírito que está em vós testifica. Mas não, esse Malaquias 3:10 a pessoa aprende uma vez, não, a pessoa aprende praticamente em todo culto. Eles falam em Malaquias 3:10 porque trazei o dízimo à casa do tesouro, né, para que haja mantimento. Então, lei de Moisés, nada para nós, era uma lei para os judeus, tanto que Paulo diz que qualquer que praticar qualquer ato da lei estará debaixo de maldição, inclusive o dízimo é um ato da lei. Eu explico isso em outros vídeos, não vou alongar isso agora, né, sobre essa explicação. Quem quiser, vejam lá, tem um vídeo falando inteiramente sobre dízimo, que é dízimo, dar ou não dar, eis a questão. Lá eu explico tudo, né, mas vejam até o fim para poder entender, porque tem gente que vê uma partezinha e depois quer discutir, quer falar sobre uma coisa perguntar sobre uma coisa que está lá, é só ver até o final. Então vamos lá, estou procurando Malaquias aqui, que eu estou com o tablet aberto, com a Bíblia Ferreira de Almeida atualizada. Então vamos lá, Malaquias capítulo 3. Bem, gente, primeiramente é preciso saber que na escritura, capítulo, versículo e epígrafe foi colocado há pouco tempo, né? A escritura ela foi escrita em pergaminhos de forma completa. Não havia um capítulo de versículos e epígrafes, aqueles títulozinhos que tem em cima de cada texto, que justamente aquilo foi para separar, para organizar, né? Uma forma de poder enganar as pessoas. Então quando o seu líder religioso chega para você lá e fala, roubará o homem a Deus, como está escrito aqui, né? Mas tu me roubas, né? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, né? Aquelas coisas lá da lei de Moisés para os israelitas, que não eram para nós. Então, mas eles citam isso. Então, como se o povo estivesse roubando, não entregando o dinheiro na mão desse líder religioso. Até porque, eu posso pegar aqui direto, em várias partes, Paulo dizendo, lá em Levítico, em Números, dizendo que somente os levitas tinham o direito de tomar o dízimo. Mais ninguém. Então, mas esses homens não são levitas, mas continuam tomando dízimo aí à torta e direito, até porque interessa. Então, se você vier, só para desmistificar isso, se você vier no capítulo 2, eles quando falam roubarão o homem a Deus e tal, eles já logo botam a culpa no povo, que está roubando, não está dando dízimo, entregando dinheiro na mão deles, né? Então, só para poder dizer, né, o que significa isso, está aqui escrito. Agora, no capítulo, a gente só aí, porque, é o que eu falei, quando eles dividem capítulo de versículo, é fácil, ele manda você ler um capítulo. Aí foge o sentido,
Porque ele manda você ler um capítulo e às vezes só um versículo. Aí você se perdeu, porque você saiu fora do contexto. Porque foi escrito de forma completa. Aí quando eles dividiram, foi justamente com o objetivo de enganar. Agora, no capítulo 2, ele está dizendo, Malaquias, para quem este mandamento? Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Portanto, quando ele diz, roubará o homem a Deus e tu me roubas, ele estava dando lá naquela época, da lei de Moisés, para os israelitas, falando que quem estava roubando era os sacerdotes, e não o povo. Tu me roubas. E toda a nação. Os sacerdotes faziam isso. Estavam roubando. Então, não é para o povo. Eles, quando leem lá, eles dizem que é o povo que está ali dentro, né? O povo, coitado, inocente, tudo, aí fica lá. Roubará um homem a Deus, vocês estão me roubando nos dízimos. Aí o povo fica doido, meu pai, estão roubando. Você entende? Então, mas aqui, é só você ir no capítulo 2, versículo 1 de Malaquias, diz, agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Aí começa a descrição que vai dar no capítulo 3, que vai dizer, roubará o homem a Deus, mas ele diz, este mandamento é para vós, sacerdotes, não para o povo, como eles dizem que é. Então vamos lá. Como dízimo, eu desafio qualquer líder religioso, se você é um líder religioso, para um debate público, para onde for, que prove que um dia na escritura o dízimo foi dinheiro. Entendeu? Que prove isso. Quando que dízimo foi dinheiro? Não existe na escritura isso. Dízimo só podia ser alimento. Porque dízimo, né, é dízima, é colheita, é colher. Então dinheiro não dá na terra, você não pode colher dinheiro. Então você só pode dizimar, está lá na lei, 10% do dízimo. Então de que é 10% do dízimo? É 10% da dízima, da colheita. Era um povo agricultor. Entendeu? Era um povo agricultor. Não tem como dízimo ser dinheiro. Era para a lei de Moisés, era da lei de Moisés para os israelitas, não para nós. E nunca foi dinheiro. Aí ele diz aqui, ó, né? Ó, 3:10. Aí ele fala, roubará o homem a Deus, todavia, falando lá para os sacerdotes, como nós vimos anteriormente. Vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos das ofertas alçadas, sacerdotes. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda, você tem roubado a todos nós. Também por amor de vós, aí fala. Aí no Malaquias 3:10 ele diz, que é esse que é lido para todo, né? Todo o povo, também aquela parte do roubar, e essa parte aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa, só que na Ferreira de Almeida está a casa do tesouro, nas mais antigas, aos armazéns. Porque alimento só pode colocar, então casa do tesouro é os armazéns, onde se armazenavam os alimentos, né? Que davam na terra, o que semeava, né? Então, ó, aí ele fala, olha aqui como era alimento. Provando, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Altíssimo. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção. Aqui está bênção. É uma palavra que eles colocaram no lugar de chuva. Abrir as janelas do céu para enviar chuva, porque um povo agricultor precisa de chuva. Não é difícil, ó. E não derramar sobre vós tal bênção, mas é tal chuva que dela vos advém a maior abastança. É óbvio, porque se chovendo o povo tinha abastança de semente, né? Produzia lá os alimentos. Então abrir as janelas do céu para derramar sobre vós tal bênção aqui, mas chuva. Também por amor. Aí eles dizem que bênção é coisas materiais, essas coisas das riquezas do mundo. Mas não eram. Não é. Bênção é chuva. Toda vez que aparecer bênção, geralmente, toda vez que aparecer bênção, ele está dizendo de chuva, por ser um povo agricultor. Então diz, ó, também por amor de vós, reprovarei o devorador, ele não destruirá. Aí ele fala, reprovarei o devorador. Eles logo atrelam o devorador como se fosse o diabo. Entendeu? Lá, o devorador que vai devorar as suas coisas materiais. Entendeu? Como se o pai tivesse alguma coisa a ver com isso. Então, o pai não tem nada a ver com isso. A única promessa que ele nos fez está lá. A promessa é esta, a vida eterna. Agora, quem oferece as coisas do mundo é aquele lá do deserto, né, que tentou o nosso Messias e disse, tudo a mim foi entregue, e eu posso te dar, se assim você quiser. Todos os reinos, todas as riquezas foram entregues a mim.
Satanás falando para o Messias, oferecendo o que? As coisas do mundo. E o Messias respondendo, o meu reino não é deste mundo. Portanto, quando diz, não, o devorador que está dizendo aqui, não é o capeta querendo tomar suas coisas não, como eles ensinam não. O devorador, também por amor de vós, reprovarei o devorador. Aí ele só lê até aqui. Aí o povo não continua lendo. Ó. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem da vossa vide do campo lançará o seu fruto antes do tempo. O devorador era aquelas pragas, os gafanhotos que devoravam a colheita. Era um povo agricultor, isso que as pessoas têm que entender. Então, ó, também por amor de vós reprovarei o devorador, que é aquelas pragas, os gafanhotos, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, porque dízimo é colher, então só não pode dizimar dinheiro, porque dinheiro não dá na terra. Ó, nem a vossa vide do campo lançará o seu fruto antes do tempo, ó, falando sobre tempos, onde, né, que a gente espera pela colheita, antes do tempo, para não estragar essas coisas, diz o Altíssimo. Entendeu? E todas as nações, continuando, chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Entendeu? Então é falando sobre a terra, sobre cultivo, porque era um povo que cultivava. Então nada tem a ver aqui com o que eles dizem de dinheiro, porque era um armazém onde o povo levava alimento. E o Pai promete chuva, entendeu? Não coisas materiais, humanas, como tem hoje, carro, casa, como eles dizem. E nem o devorador é o capeta. O devorador que ele está dizendo aqui, ele repreenderá o devorador, é o gafanhoto. Os gafanhotos e as pragas que davam na... Tanto que ele diz, abrirei as janelas do céu para derramar chuva. E ele não destruirá, o devorador não destruirá os frutos da vossa terra. Entendeu? Nem a vossa vide do campo lançará o seu fruto antes do tempo, para não estragar. Então, aqui está bem explicado sobre Malaquias 3, né, capítulo 3. E o mandamento era para os sacerdotes. É para tu, ó sacerdote, que roubava nos dízimos e nas ofertas alçadas lá pela lei de Moisés, para o povo israelita. Não para nós, como Paulo disse, qualquer um que praticar qualquer coisa da lei estará debaixo de maldição. Né? E diz inclusive que segue-se que o Cristo morreu em vão. Segundo Paulo, está lá, já só vê outros vídeos meus que eu estou explicando tudo isso e digo onde está escrito. Bem, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal Água Viva, compartilhem os vídeos e muito obrigado e até a próxima.